2025 foi um ano de transformações globais que mudaram o curso da história, de reviravoltas políticas que chocaram o mundo, a descobertas científicas revolucionárias, passando por fenômenos climáticos extremos que deixaram marcas que jamais serão esquecidas. Nesse vídeo, vamos explorar os 10 principais acontecimentos que definiram 2025, eventos que não apenas fizeram manchetes, mas que moldaram o futuro da política global, da economia, da tecnologia e do meio ambiente. Se você quer entender o mundo em que vivemos, estes são os acontecimentos que você precisa conhecer. Fique conosco até o final para descobrir qual foi o evento mais impactante do ano. Bem-vindo ao Explorar. 2025 foi um ano extraordinário, repleto de acontecimentos que deixaram o mundo em suspense. Desde a volta de Donald Trump à presidência dos Estados Unidos, até a descoberta de um tesouro bilionário na China, passando por um cessar-fogo histórico em Gaza e protestos da geração Z que mudaram governos inteiros. Esse vídeo é um resumo dos 10 eventos mais significativos que marcaram esse ano. Cada um desses acontecimentos teve implicações profundas, econômicas, políticas, sociais e ambientais, que continuarão a reverberar nos próximos anos. Vamos começar. Em 10º lugar, vamos começar com o retorno estrondoso de Donald Trump. Em janeiro de 2025, Trump retornou à Casa Branca para seu segundo mandato como presidente dos Estados Unidos. Desde o primeiro dia, ele implementou uma série de medidas alinhadas ao seu lema America First. Iniciou uma ofensiva protecionista com tarifas sobre produtos importados, ordenou expulsões em massa de imigrantes irregulares e começou o desmantelamento de setores inteiros do governo federal. Trump também atacou seus adversários, enviou a Guarda Nacional para grandes cidades democratas, intimidou a mídia e lutou contra programas de diversidade e inclusão. Apesar de sua atividade diplomática intensa, as pesquisas mostram crescente descontentamento dos americanos com questões econômicas, especialmente o custo de vida. Reveses em eleições locais colocam seu partido em posição delicada para as eleições de meio de mandato em 2026. Em 9º lugar, vamos falar da trégua precária em Gaza. Após 2 anos de guerra devastadora, as pressões americanas resultaram em um cessar-fogo entre Israel e o Hamas. O acordo foi selado em uma cúpula no Egito, co-presidida por Donald Trump. Este cessar-fogo permitiu um maior fluxo de ajuda humanitária em Gaza, o retorno de reféns vivos a Israel e a libertação de prisioneiros palestinos. No entanto, a trégua permanece frágil. Antes do cessar-fogo, as tensões regionais haviam se agravado em junho com ataques israelenses contra instalações nucleares iranianas, desencadeando uma guerra de 12 dias entre os dois países. Em setembro, Israel atacou altos funcionários do Hamas em Doha. A negociação das próximas etapas do plano de paz apresenta-se delicada, com o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu ameaçando retomar os combates. Uma guerra que parece não ter fim. Em 8º lugar, vamos falar dos ataques dos Estados Unidos no Caribe e no Pacífico. Washington implantou uma importante presença militar frente ao litoral da América Latina, oficialmente para combater o tráfico de drogas. Nas últimas semanas, foram realizados cerca de 20 ataques no Caribe e no Pacífico contra embarcações suspeitas de transportar drogas, causando dezenas de mortes. O Departamento de Justiça americano rejeitou acusações de execuções extrajudiciais feitas por um alto funcionário da ONU. Esta campanha agravou notavelmente as tensões regionais, especialmente com a Venezuela, que a considera um pretexto para derrubar seu presidente, Nicolás Maduro, e se apoderar das reservas petrolíferas. Washington acusa Maduro de estar à frente de um cartel e oferece uma recompensa de $50 milhões por sua captura. Em 7º lugar, vamos falar dos esforços de paz infrutíferos na Ucrânia. O retorno de Trump marcou os primeiros esforços sérios para pôr fim à invasão russa da Ucrânia.
As simpatias e críticas do presidente americano oscilaram entre Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky, fazendo a Ucrânia temer ser forçada a aceitar um acordo nos termos impostos pela Rússia. Conversações diretas entre russos e ucranianos e uma cúpula entre Trump e Putin em agosto no Alasca terminaram sem avanços concretos. O Kremlin continuava rejeitando um cessar-fogo e mantendo suas exigências territoriais. Em novembro, os Estados Unidos apresentaram um plano de 28 pontos para pôr fim à guerra. A Rússia o acolheu com satisfação, mas a Ucrânia o vê como uma rendição forçada. Na frente, o exército russo continuou seu lento avanço no leste, multiplicando ataques contra infraestruturas energéticas e ferroviárias ucranianas. Já estamos indo para 4 anos de guerra entre Rússia e Ucrânia, que se iniciou em fevereiro de 2022, e segundo artigos em redes sociais, 1.700.000 militares ucranianos morreram ou desapareceram desde o início da guerra. Algo insano de se pensar no mundo atual que vivemos, em que se ouvia falar em guerras somente em livros de história. Em sexto lugar, vamos falar da guerra comercial mundial. Com o argumento de que o comércio era desfavorável para seu país, Trump impôs várias ondas de tarifas adicionais aos produtos importados para os Estados Unidos. Também impôs tributos específicos a setores considerados estratégicos, como aço, alumínio e cobre. Países afetados contemplaram ou aplicaram represálias comerciais, iniciando duras negociações que resultaram em inúmeros acordos. Um acordo com a China em outubro marcou o início de uma trégua em um conflito que abalou a economia mundial. No entanto, negociações bilaterais com o México não foram concluídas, e negociações com o Canadá foram suspensas após uma campanha publicitária antiprotecionista que Trump considerou ofensiva. Sob pressão para reduzir o custo de vida dos americanos, Trump decidiu em meados de novembro eliminar tarifas sobre determinados produtos alimentícios, principalmente no Brasil, que havia sido prejudicado de forma considerável com as tarifas impostas. Mas, recentemente em outubro e novembro de 2025, houve um encontro do presidente do Brasil, Lula, e Trump em que as relações aparentemente foram normalizadas, onde foram retiradas as tarifas impostas aos milhares de produtos brasileiros. Fato que chocou o cenário político, pois a boa relação e troca de elogios entre os dois presidentes foi totalmente contrário à imagem de que Trump é contra o presidente Lula e é apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro, atualmente condenado à prisão no Brasil. Pois, como todos sabem, o Brasil é quem alimenta o mundo, e por outro lado, os Estados Unidos da América é quem possui o maior poder de compra. Que essa relação se mantenha para benefício de todos. Em quinto lugar, um novo Papa, Leão XIV. Robert Francis tornou-se em 8 de maio de 2025, aos 69 anos, o primeiro Papa americano, após o falecimento de seu antecessor, Francisco. A fumaça branca que anunciou a eleição do líder da Igreja Católica elevou-se sobre a Capela Sistina ao final de um breve conclave, que durou menos de 24 horas. Esse nativo de Chicago com nacionalidade peruana, classificado entre os cardeais moderados, adotou o nome de Leão XIV. O novo pontífice, missionário por quase 20 anos no Peru, seguiu a linha de seu antecessor argentino com um forte caráter social, em favor dos pobres, dos migrantes e da ecologia. Mas também fez gestos em direção aos círculos conservadores, como voltar a autorizar a celebração de uma missa tradicionalista no Vaticano. Descartou, a curto prazo, a ordenação de mulheres diáconas ou o reconhecimento do casamento homossexual. Quarto lugar, protestos da geração Z. Na América Latina, Ásia e África, os jovens da geração Z multiplicaram as mobilizações contra a precariedade, o bloqueio das redes sociais e a corrupção das elites.
Manifestaram-se no Peru contra a crescente insegurança e a classe política, e no Marrocos até que as autoridades se comprometeram a realizar esforços na área social. Em outros países, os protestos, reprimidos violentamente, transformaram-se em uma luta mais ampla contra o poder estabelecido. Após distúrbios mortais no Nepal, o primeiro-ministro maoísta renunciou. Em Madagascar, o movimento levou à derrubada pelo exército do presidente Andry Rajoelina. Na Tanzânia, os jovens participaram amplamente das manifestações pós-eleitorais. A bandeira pirata do mangá One Piece, frequentemente empunhada pelos manifestantes, tornou-se um símbolo da luta contra a opressão em vários continentes. Em terceiro lugar, temos os investimentos colossais em inteligência artificial. Os gigantes tecnológicos e startups especializadas gastaram somas cada vez mais colossais para financiar o crescimento desenfreado da inteligência artificial. De acordo com a consultoria americana Gartner, os gastos globais em IA devem atingir 1,5 trilhão de dólares em 2025, um aumento de 50% em um ano. No entanto, astronômicas avaliações de mercado do setor levantam temores de uma possível bolha especulativa. A avaliação da Nvidia atingiu em determinado momento um nível sem precedentes de mais de 5 trilhões de dólares, se tornando a empresa mais valiosa do mundo, ultrapassando gigantes como a Apple, Google e Microsoft. As preocupações levantadas pela IA foram alimentadas por novos exemplos de desinformação, acusações de violação de direitos autorais e demissões em massa. A Califórnia promulgou legislação que regula os agentes conversacionais, como por exemplo o ChatGPT, após sérios acontecimentos entre jovens. A IA veio para ajudar, mas é preciso ser utilizada com ética e sabedoria, para agilizar e melhorar a performance dos profissionais no mercado de trabalho. Mas, no mundo da tecnologia, existem as pessoas que utilizam a plataforma para prejudicar terceiros e ações de má-fé, como golpes, notícias falsas e muito mais. E em segundo lugar, temos o roubo espetacular no Louvre, na França. Em 19 de outubro de 2025, vários ladrões vestidos com coletes de operários entraram à luz do dia no Museu do Louvre. Subiram em um elevador de carga normalmente usados para mudanças e quebraram uma janela. Com uma lixadeira, cortaram as vitrines de exposição e roubaram várias joias da coroa, avaliadas em 88 milhões de euros. O assalto durou apenas 8 minutos. Na fuga de motos e scooters, comum na França, deixaram cair a coroa da imperatriz Eugênia, que foi encontrada danificada. Este roubo cinematográfico foi comentado em todo o mundo e desencadeou um debate sobre a segurança do museu mais famoso do planeta. 3 homens suspeitos foram rapidamente acusados e presos, mas as joias saqueadas ainda não foram recuperadas. Onde estariam essas joias? Já conseguiram vender no mercado ou irão aparecer assim que a poeira baixar? E em primeiro lugar, temos os fenômenos climáticos extremos. As mudanças climáticas provocadas pela atividade humana tornaram os fenômenos meteorológicos extremos cada vez mais frequentes, mortais e destrutivos. O furacão Melissa, um dos mais poderosos a atingir o Caribe, devastou regiões inteiras da Jamaica e inundou o Haiti e Cuba. As Filipinas foram atingidas em menos de 2 meses pelos tufões Hagasa, Calmege e Fung Wong. O Vietnã foi assolado por tempestades, inundações e deslizamentos de terra. Na Europa, foi alcançado um número recorde de hectares queimados durante o verão. E nos Estados Unidos, incêndios provocados por raios causaram o fechamento de áreas turísticas. No Brasil, recentemente, diversos casos sobre eventos climáticos que nunca existiram no país, como a presença de tornados em algumas regiões,
devastando cidades inteiras. Além de diversos alagamentos, inundações que afetaram cidades por dias, afetando a economia e a rotina de milhares de pessoas. Estes eventos demonstram a urgência de uma ação climática, mas não vemos algo emergencial no assunto, onde a possibilidade de a cada ano os desastres naturais sejam cada vez piores. Por onde deveríamos começar? Qual ação o governo poderia agir de imediato? Estes foram os 10 principais acontecimentos de 2025, eventos que moldaram o curso da história, que afetaram bilhões de pessoas e que continuarão a impactar o futuro. De reviravoltas políticas a descobertas científicas, de conflitos regionais a fenômenos climáticos extremos, 2025 foi um ano de transformação. Qual desses acontecimentos você acha que foi o mais impactante? Qual você acha que terá as maiores consequências para o futuro? Se recorda de mais algum acontecimento? Deixe nos comentários. E se você gostou de explorar esses acontecimentos globais, não se esqueça de se inscrever no canal. Seu apoio nos ajuda a trazer mais análises de atualidades e descobertas fascinantes. Deixe seu like, ative o sino para não perder nenhuma exploração futura e confira nossos outros vídeos sobre história, mistérios e atualidades. Obrigado por explorar conosco e até a próxima aventura.